E você vai falar mais, viu, Greb? Vai falar mais porque a gente vai continuar repercutindo, porque Lula também falou, ainda nessa viagem que estava em Xangai, durante a cerimônia da posse de Dilma Rousseff, ele criticou o uso do dólar como moeda para negócios internacionais após a primeira transação que aconteceu entre os dois países, né? Dessa moeda, né? Brasil e China fizeram ontem, é importante a gente lembrar isso, o ICBC, que é o Banco Industrial e Comercial da China, na sigla em inglês, né, informou ali ontem que ter concluído com sucesso a primeira transação internacional em renminbi, né, que é o RMB, a moeda chinesa. O presidente Lula, inclusive, defendeu o uso de uma moeda única entre os países do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países do BRICS. Vamos rodar esse trecho, então, da fala de Lula criticando o uso do dólar. Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então, se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. Um cutucão e tanto nos Estados Unidos, hein, que Lula deu ali, e a gente, inclusive, é importante a gente lembrar, né, que os Estados Unidos está numa disputa ferrenha ali com a China por conta desse protagonismo internacional, então, porque a China quer entrar com força aqui na América Latina, principalmente, e aí Lula, inclusive, ainda o Graeb já vai fazer essa análise para a gente, mas antes do Graeb fazer a análise dessa fala de Lula explicando essa questão do dólar, Lula postou uma foto com óculos de Huawei, né? Mas ele apagou essa foto, tá aí, olha só. Ele fez essa visita, então, hoje, um tour no Centro de Inovação de Huawei, em Xangai, e que é uma parada que pode, inclusive, irritar os Estados Unidos, né? Porque alegam que os Estados Unidos, o governo americano alega que essa empresa de tecnologia representa uma ameaça à sua segurança nacional. Ele postou uma foto com óculos, a gente vai mostrar para vocês essa foto aí, a Janja, inclusive, também usou esse óculos, e depois ele editou essa postagem e retirou essa foto com o óculos dessa marca chinesa. E, Graeb, quero te ouvir. É bobagem tirar foto, né? Não existe mais apagar foto hoje em dia. O print é eterno, né, Graeb? Para sempre, né? Provavelmente eles fizeram isso porque tem uma foto do Bolsonaro com um óculos de realidade virtual como essa que vira e mexe é utilizado para sacanear com o Bolsonaro. Então devem ter falado, algum assessor deve ter falado, não, melhor não. Já era, meu amigo. Vão sacanear com o Lula, assim como sacanearam com o Bolsonaro quando for preciso, porque políticos merecem e precisam ser sacaneados como uma retribuição pela sacanagem que eles fazem conosco cotidianamente. Sobre a história do dólar, nesse ponto, eu não vou brigar com o Lula, eu não vou brigar com ninguém que esteja procurando uma alternativa ao comércio governado pelo dólar. É óbvio que isso é uma vantagem estratégica para os Estados Unidos, não só comercial, como política também gigantesca, imensa. E tá certo, os países têm que ir atrás dos seus interesses. Se Brasil e China, grandes parceiros comerciais, China maior parceira comercial do Brasil, de longe, encontram um instrumento melhor para negociar, que traga mais vantagem para os dois países, não faz sentido a gente brigar por isso em nome dos Estados Unidos, certo?
Não é uma questão dos Estados Unidos, não tem a questão do empréstimo aí, ninguém está deixando de pagar os Estados Unidos nem nada disso. Estão procurando um atalho, um caminho mais favorável para o comércio entre essas nações. Não tem nada de errado nisso. É difícil que consigam? É difícil, muito difícil que consigam. Tem algumas coisas perigosas no meio do caminho, tem coisas perigosas, como eu estava dizendo, o dólar, ele é uma ferramenta de pressão política também. Por exemplo, contra a Rússia, certo? Rússia entra em guerra, os Estados Unidos têm uma enorme arma para pressionar os russos a abandonar a guerra na Ucrânia, bloqueando contas em bancos, bloqueando o comércio desse país. O Irã, por exemplo. O Irã está sendo convidado a entrar no banco dos BRICS. Por quê? Não é só para poder comerciar com a China em renminbi, né, na moeda chinesa ou em qualquer outra moeda que seja inventada aí. É também para fugir dos embargos que os Estados Unidos várias vezes já impuseram ao Irã, como um país que tem pretensões nucleares ali no Oriente Médio, né, e que é uma teocracia. É um país que desce a lenha em mulher que não usa véu, que prende opositor político dia sim e dia também, né? Então, tem coisas complicadas. Mas, do ponto de vista econômico, é absolutamente legítimo que o Brasil tenha essa conversa. Eu não vou brigar com o Lula porque ele está procurando isso.